Alô para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. Nossa equipe de reportagem está aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, onde vai acontecer daqui a pouco uma coletiva de imprensa para falar a respeito da prisão de dois homens, um de 37 e outro de 42 anos, por tortura e agressão física contra um adolescente de 12 anos, lá no município de São Gabriel da Cachoeira. Para você que está nos acompanhando aqui, já peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão. Quem está falando neste momento é o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Bruno Fraga. Vamos ouvi-lo. Ao município de São Gabriel, para elucidar e cumprir um mandado de prisão numa situação bastante grave, né? Uma barbaridade, agressões, torturas contra duas crianças. O pai e um tio foram presos. O doutor Paulo vai passar maiores detalhes. A prisão ocorreu numa comunidade a 100 quilômetros de São Gabriel da Cachoeira. Uma violência bastante grande, a criança na iminência de perder a visão, em razão também da quantidade de pancadas que levou na área da cabeça. A menina, além da tortura, também sofreu uma questão de abuso. A gente não vai divulgar os nomes justamente para não expor essa condição das vítimas, para que não haja uma revitimização. Mas o doutor Paulo vai contar com detalhes como a operação transcorreu e mais uma prisão expressiva que o Departamento de Polícia do Interior realiza no nosso estado. Vamos ouvir agora o delegado Paulo Mavrinier, aqui do Departamento de Polícia do Interior, que vai dar mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Vamos ouvi-lo. Delegado-geral, doutor Bruno Fraga, a respeito de um caso de um menor, uma criança de 12 anos, que teria sofrido agressões por parte da família, por parte do genitor e por parte de um tio. E que, teoricamente, essa criança estava sendo submetida a rituais satânicos, razão pela qual justificaria todas essas agressões que estavam ocorrendo com a criança. Nós, atendendo a determinação do delegado-geral, nos dirigimos para São Gabriel da Cachoeira, uma equipe do DPI e da CORE, da Polícia Civil, para fazer a prisão, para cumprir a prisão preventiva do pai desse adolescente, dessa criança, e do tio dessa criança também. Foi cumprido no local da zona rural e, ao interrogar o pai, ele relatou que o filho tinha alguns problemas de saúde e que ele levaria, teoricamente, esse filho a uma espécie de curandeiro para fazer orações. Nós verificamos que, na verdade, não existiam situações de rituais satânicos, mas que o pai se embriagava de uma forma muito elevada com o seu irmão, e naquele momento ele passava a agredir fisicamente essa criança de 12 anos, privava ele de alimentação, privava ele de sono, e as agressões elas culminaram na formação de um coágulo na cabeça do jovem. E quando eu estive em Manaus antes de viajar, eu visitei essa criança aqui no Hospital Joãozinho, na Zona Leste, e lá nós constatamos que ele estava sem andar, ele estava ficando paraplégico e perdendo a visão. Essa criança já foi submetida a uma cirurgia, ele passa bem, mas ao que foi indicado no boletim médico, a visão dele não será recuperada. É uma situação muito triste, trata-se de violência de famílias indígenas, são membros de uma etnia chamada Cubeu, lá do município de São Gabriel da Cachoeira, e no ato da prisão, nós fomos avançar nas investigações, interrogando a família. Nós descobrimos também que a filha de 8 anos, a irmã dessa criança que foi agredida, havia sofrido também abusos sexuais. Inclusive, ela relata que foi pelo pai. Foi feita a perícia de danos sexológicos e foi confirmado que ela estava com violações no ímen, tudo indicando que havia sido vítima de alguma relação forçada. Então, é uma situação muito crítica, é uma situação muito delicada. A Polícia Civil teve todo o cuidado de dar uma resposta à altura, inclusive com investimento, fretamento de aeronave, para que a gente pudesse chegar e fazer a extração desse acusado e do irmão dele de uma possível comunidade indígena sem maiores transtornos. A operação foi bem sucedida, ele foi encaminhado à audiência de custódia lá em São Gabriel da Cachoeira, a prisão preventiva foi homologada e assim nós fechamos a operação com êxito total.
Delegado, essas crianças só moravam com o pai, a mãe não estava junto, e como é que a equipe chegou a essa denúncia? Bom, essas crianças moravam com a mãe e tinha um momento que elas eram entregues ao pai para passar o final de semana, e era nesse momento que as coisas aconteciam, né? Essa denúncia chegou por meio do CRAS, que é o serviço da Prefeitura Municipal, que recebeu a informação, foi verificar, confirmou que essa criança estava sendo agredida, estava com a saúde muito debilitada. E aí, daí foi comunicada à Polícia Civil, chegou ao delegado-geral, que repassou ao DPI. Essa foi a cadeia na qual a informação veio caminhando até chegar ao conhecimento da gente. Mas estamos, inclusive, apurando uma possível conivência da mãe, né? Isso vai ser definido se houve ou não, no fechamento do inquérito policial, que ainda não foi encerrado. Bom dia, delegado Robson Adriano, Jornal A Crítica. O senhor falou que o pai e o tio, eles bebiam junto, o pai ficava embriagado e agredia o adolescente. Qual é a participação no crime e onde eles estão presos? Eles permanecem lá em São Gabriel da Cachoeira? Sim, tanto o pai quanto o tio ajudavam. Isso foi um depoimento da própria criança vítima, né? Inclusive, quando eu o visitei no Hospital Joãozinho, ele me relatou isso, que ele era agredido e que o tio auxiliava o pai, segurando ele, amarrando. Ele apanhava com uma barra de ferro. Nós procuramos essa barra de ferro lá, não encontramos. O garoto relata que essa barra de ferro era enterrada e que ele apanhava com tijolo, que ele apanhava de mais diversas formas e que o pai fazia a menção a rituais satânicos no momento que apanhava, no momento que ele agredia a criança. E sempre com a ajuda do irmão, né? Mas ambos estão presos preventivamente lá na delegacia de São Gabriel da Cachoeira, que funciona o sistema prisional local. Delegado Paulo Mavenier, bom dia. Estamos ao vivo no Balanço Geral. O senhor confirma, então, que essas agressões estavam incluídas nesse certo ritual satânico, então não é apenas uma vítima, são duas vítimas, é isso? Eu queria só que o senhor desse um resumo para a gente das condições que elas foram encontradas e, enfim, só para a gente entender essa história. Bom, em relação a rituais satânicos, isso foi relatado pela criança, isso foi relatado pelo psicólogo do CRAS, que nos informou que, teoricamente, as agressões elas seriam uma espécie de oferenda da criança para alguma entidade. E nós confirmamos que, na verdade, não era nada disso. Na verdade, a criança era vítima daquela agressão tão intensa por conta da embriaguez do pai, por conta da embriaguez do tio, e eles usavam esse artifício, que o garoto, em tese, estaria envolvido com alguma situação obscura, alguma situação maligna, e que as situações de agressão ela justificaria para a libertação dessa criança. Mas isso era uma coisa do pai, isso acontecia no momento que ele estava alcoolizado. Ela informou por quem? Sim, a irmã de 8 anos ela foi ouvida em termos de informações e ela relatou que sofreu abuso por parte do pai. Ela tem 8 anos de idade e foi submetida à perícia, e na perícia foi confirmado que houve uma violação do ímen dela. Delegado, bom dia. Eu queria perguntar a respeito, agora, a tutela das crianças. Vão ficar sob responsabilidade de quem? E o que vai acontecer com o pai e o tio que foram presos? Bom, em relação ao pai e ao tio, eles permanecerão presos à disposição da Justiça, lá de São Gabriel da Cachoeira. Em relação à tutela das crianças, o menor de idade, que foi vítima das agressões, ele permanece no hospital, aqui no Hospital Joãozinho, sob os cuidados médicos, com apoio do CRAS, lá de São Gabriel da Cachoeira, que mandou uma equipe para acompanhá-lo aqui em Manaus. Em relação à menor, ela está na posse da família, né? O pai, que teoricamente era o agressor, a pessoa que violava ela sexualmente, como está preso, ela está fora de perigo de sofrer novamente esse tipo de violência. Bom dia, delegado. Queria saber sobre o momento da prisão, onde vocês conseguiram prender eles, né, se foi na residência da família, onde eles estavam, e o que eles falaram a respeito dos crimes que cometeram. Eles confessaram ou não, entre outras coisas.
Sim, no momento da prisão, o pai do menor foi preso numa escola, ele era professor lá no município de São Gabriel da Cachoeira, e nós prendemos ele numa comunidade que ficava a 100 quilômetros na zona rural da cidade. A prisão não teve nenhuma resistência. O irmão dele foi preso dentro da cidade, mais ou menos dentro do perímetro urbano, fazendo a rotina dele diária lá. Ele também era professor, né, e ambos negaram as agressões. Alertaram que o garoto era levado para passar por orações, mas que ele tinha um comportamento estranho e que não sabia dizer quem seria o responsável pelas agressões que eles vinham sofrendo, pelas marcas. Eu presenciei, no momento que visitei o menor no hospital, as costas do menor, todas marcadas, não sei se era de barra de ferro ou se era de surra de fio elétrico, mas tinha diversos hematomas no corpo, a cabeça dele bastante machucada. Então, assim, o pai não quis dizer como é que as agressões ocorriam, negou, né? De certo momento ele alegou que ele só procurava promover o bem da criança, levando ele para orações e tal, mas não tinha coragem de levá-lo para o hospital, porque ele sabia que se fosse no hospital, possivelmente seria constatado ali a violência, né? E com isso ele retardaria na cabeça dele o acionamento da polícia, mas a polícia foi avisada de uma forma muito eficiente pelo município de São Gabriel da Cachoeira, que prestou toda a assistência a essa criança. Bom dia, doutor Paulo, doutor Bruno. Em questão dos vizinhos, eles chegaram a relatar se viram alguma agressão e se no momento da prisão houve alguma resistência? Não houve nenhum relato por parte de vizinhos. Nós estamos, inclusive, em diligência lá no município, ouvindo as pessoas próximas, mas até o momento em que eu estive lá, não houve nenhum relato de vizinho, e a prisão foi super tranquila, sem resistência. Inclusive, a frieza do pai foi algo que nos chamou a atenção. No momento que eu abordei ele e disse que ele estava preso preventivamente, ele perguntou: é por causa do meu filho? Ele já morreu? Então você vê que é realmente uma pessoa extremamente fria. E isso choca a gente, né? Nós somos pai de família. Então, assim, ele vai responder isso na forma da lei, né? O procedimento está correndo, está à disposição da justiça, e a gente acredita que a justiça para essa família será feita. Bom dia, delegado. É um crime envolvendo uma criança, um crime que a gente não costuma ver todo santo dia, envolve também religiões. A Polícia Civil investiga se ali no município de São Gabriel da Cachoeira acontecem outros crimes como este? Bom, a gente não tem informação, mas tem a certeza da responsabilidade da Polícia Civil, e toda vez que for relatado um crime dessa natureza, ou qualquer delito que seja, nós estaremos lá para apurar. Esse foi um delito que merecia realmente uma dedicação da polícia para que a gente não deixasse, sob hipótese nenhuma, esse pai escapar de alguma forma, né, ou de uma forma impune. Por ele ser indígena, ele poderia ir para a região de mata, para a região mais interna do município, e dificultar a prisão dele. Então a gente fez isso em tempo hábil, de uma forma planejada, para que a gente conseguisse ter êxito nessa missão. Delegado Paulo, bom dia. João Paulo Castro, Radar Amazônico. O inquérito ainda continua, né? A investigação continua, mas é possível dizer há quanto tempo esses crimes eram praticados contra esses menores? A questão temporal, ela não ficou muito bem definida, né? Nós temos um cálculo aproximado ali de coisa de um mês, 30, 40 dias mais ou menos, que aconteceu toda essa violência. Mas a gente acredita que essa criança, ela já viesse sendo agredida de uma forma mais não tão intensa como foi no final, talvez por isso que não tivesse chegado aos órgãos de controle, essa denúncia não tivesse chegado ao CRAS, a prefeitura, a escola em si. O que fez com que tornasse visível a situação foi a debilidade da saúde dessa criança. Ele, na última semana, ele sofreu agressões intensas e ele estava com a saúde muito debilitada. Então, quando eu tive a oportunidade de visitá-lo, eu percebi
e ele corria ali, começando com os enfermeiros, ele tinha um risco de morte muito grande, né? Eu acredito que agora ele já esteja mais fortalecido. Então, a gente tem mais ou menos aí uma métrica aí de 2 semanas, mais ou menos, que a gente calcula que tenha sido o período das agressões. Oi, delegado. Bom dia, Marcelo. Por quais crimes que eles vão responder? E a criança que foi violentada sexualmente, você falou que ela está com a família, mas qual família? Família materna. Quais crimes? Bom, no caso, pai, eu estou falando aqui de 2 inquéritos policiais que estão correndo de forma autônoma, né? Em relação ao menor que foi agredido, ele está respondendo por tortura, ele está respondendo por omissão de socorro, está respondendo por maus tratos. São diversos crimes. O tio também, na questão da coautoria. E em relação a menor, o crime de estupro de vulnerável da filha de 8 anos estaria sendo vítima de abusos sexuais por parte do pai. Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir a entrevista coletiva com o delegado Paulo Mavrinier, que é o diretor do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil aqui do Amazonas, para falar a respeito da prisão desses 2 homens, um de 37 e outro de 42 anos, por tortura e agressão física contra um adolescente de 12 anos lá no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas. No interior do Amazonas. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando aí que essa ação policial aconteceu no município Balaio, que fica no quilômetro 100 da rodovia federal BR-307, após recebimento de denúncias do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, lá de São Gabriel da Cachoeira, relatando a situação que esse adolescente se encontrava. Esse rapaz, está internado no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, lá na zona leste de Manaus. Uma matéria completa a respeito dessa ocorrência policial vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando, você quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. Quero mandar um alô aqui para Elaine Castro, para Maria Doroteia, Iago Lima, Renan Pontes, Moisés Santos e Wesley Paulo, que estão nos acompanhando aqui na tela do Radar Amazônico. As imagens são de Jamerson Silva e o apoio técnico de Giovanni Leite. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.